Capítulo 570, O maravilhoso efeito dos conceitos. Tradução, Cyber Revisão, 0. Para Hongzong, o atual Lin Ming na frente dele era nada mais do que uma pilha de 1500 cristais de sangue demoníacos de grau alto. Não apenas isso, mas Kai Yang havia feito uma promessa. Uma vez que Hongzong fosse capaz de obter com sucesso o anel espacial de Lin Ming, ele apresentaria Hongzong para se tornar um vassalo direto sob o Lorde Superior Heian. Esta condição por si só foi capaz de mover grandemente o coração ambicioso de Hongzong. Uma vez que ele cair nas graças do Lorde Superior, ele conseguiria 20% de desconto, 30% de desconto, ou até mesmo o uso completamente de graça dos recursos de prática. Para Hongzong, embora essa pérola da alma provavelmente tivesse um grande valor, ainda era um objeto desconhecido. Como isso poderia se comparar a benefícios tangíveis bem na frente dele? Assim, neste momento, ele estava impaciente para lutar contra Lin Ming. Eu ofendi este sujeito. Lin Ming virou a cabeça. Ele não sabia por que esse Hongzong estava tão ansioso. Desprevenidamente, Lin Ming viu Kai Yang na arena, sorrindo levemente para ele. Kai Yang. Uma luz fria brilhou nos olhos de Lin Ming. Nos últimos dias, ele basicamente não tinha saído da área de prática, então Kai Yang não teve chance de fazer nada com ele. Mas agora que ele tinha que entrar na arena marcial para uma partida, Kai Yang provavelmente não deixaria essa chance de lidar com ele. Faça sua jogada. Eu vou te acompanhar. Lin Ming não deu muita atenção. Mesmo se o próprio Kai Yang viesse, ele não se sentiria pressionado. A batalha na arena era equilibrada. Lin Ming estava calmamente assistindo a essa luta, quando neste momento, uma transmissão de som de verdadeira essência soou no ouvido de Lin Ming. Irmão Lin. Ao ouvir essa voz familiar, Lin Ming virou-se para ver que aquele que falava com ele era Mukgu. Irmão Muk. Irmão Lin, hoje é sua primeira partida. Acabei de descobrir de sua partida 4 horas atrás, então eu ajudarei você a coletar algumas informações. Quando Mukgu falou, ele entregou para Lin Ming um pergaminho de jade. Eu estava com pressa, então há uma quantidade limitada de informações. Rápido, olhe para isto. Obrigado. Lin Ming sentiu um pouco de calor em seu coração. Embora ele soubesse que a razão pela qual Mukgu tornou-se amigo dele era porque ele estava ansioso pelo futuro promissor de Lin Ming, não importava qual fosse o motivo, ainda era muito gratificante e satisfatório ter um amigo no terceiro andar. Lin Ming imergiu seu sentido no pergaminho de jade. Lin Ming não teve tempo para ver muito antes da batalha no palco ser finalmente decidida. Foi um resultado raro. A força dos dois desafiantes era muito próxima, então, enquanto ambos estavam mutuamente feridos, ninguém havia morrido. Se este fosse o primeiro andar, então esta partida provavelmente levaria a uma explosão de vaias e gritos. Mas no terceiro andar, o público parecia manter um silêncio unânime, uma atmosfera opressiva enchendo toda a arena marcial. Nessa partida é a vitória de Aoyui. O árbitro olhou para os dois adversários e tomou uma decisão sobre quem havia vencido. Ele então olhou para o público e disse: próxima partida, Hongzong contra Lin Ming. Quando o nome de Lin Ming foi chamado, várias pessoas nas arquibancadas prestaram mais atenção ao palco. Mas isso era apenas prestar atenção. No segundo andar, Lin Ming era rei, tão elevado quanto o sol, mas no terceiro andar ele era uma existência relativamente comum. Aos olhos desses artistas marciais, Lin Ming era realmente um gênio superior, mas ele era muito terno. Se bem me lembro, esta deve ser a primeira partida de Lin Ming. Eu não achava que ele teria que lutar contra alguém como Hongzong. Hongzong pode ser considerado um veterano endurecido do terceiro andar. Sua força listada em público está no top 50, mas ninguém sabe quanta força ele está escondendo.
Parece que a administração da Torre Polaris Divisora de Céus acredita que a força de Lin Ming também está no top 50 do terceiro andar. Eu realmente não tenho ideia do tipo de medidas que eles estão usando para sua avaliação. Ele é apenas uma criança recém-chegada do segundo andar e ainda assim foi arranjado um adversário do top 50 para ele. Este Lin Ming simplesmente tem má sorte. Um artista marcial disse, aproveitando o infortúnio de Lin Ming. Os artistas marciais da Torre Polaris Divisora de Céu certamente não queriam ver novos talentos crescerem. Se eles tivessem azar, eles poderiam se tornar os degraus dessas pessoas. Acho que Lin Ming provavelmente ofendeu alguém. Mas é cedo demais para dizer que Lin Ming é quem tem azar. Vamos dar uma olhada no resultado primeiro. Lin Ming bateu os dedos dos pés e flutuou levemente para o palco. No lado oposto, Hong Zong segurava uma lança soberana. Ele já estava esperando no palco. Lança contra lança. Mas, a lança divina do cometa roxo de Lin Ming era menor do que a enorme lança soberana de Hong Zong. Comecei. Sem qualquer discurso para animar o público, o árbitro imediatamente começou a partida. Garoto, você pode considerar sua má sorte, agora vou tirar sua vida. Hong Zong começou a dar um passo à frente. A cada passo, sua aura se elevava, e ruídos altos e estridentes enchiam o ar como as batidas de um coração. Passo a passo, cada passo ficou cada vez mais assustador. Até mesmo Lin Ming sentiu seu próprio coração sendo levemente afetado. Que incrível passo de acúmulo de potencial! Abaixo do palco, o coração de Mukgu gelou. Os artistas marciais do terceiro andar da Torre Polaris Divisora de Céus não eram ninguém da sua geração. Embora este passo parecesse simples, estava de fato preenchido com camadas sobre camadas de mistérios profundos. Se fosse ele e não Lin Ming no palco, então, diante de Hong Zong, sua própria aura imponente seria completamente suprimida. Se seu impulso já estava suprimido antes que a luta realmente começasse, então como ele poderia lutar? Dentro da arena, muitos dos outros artistas marciais presentes secretamente elogiaram os passos de Hong Zong em seus corações. Mesmo o normalmente arrogante e distante Cai Yang revelou um sorriso cheio de dentes. No entanto, Lin Ming só ficou lá no palco, aparentemente não se importando. Esse garoto, o que ele está fazendo? Hong Zong franziu a testa. Sem uma pausa em seus passos, sua aura logo atingiu o limite. A lança soberana em suas mãos reuniu seu potencial máximo, estava pronta para a ação. Mas neste momento, Hong Zong de repente sentiu como se seus passos estivessem desacelerando. Obviamente, ele deveria estar indo mais rápido, mas por alguma razão desconhecida, seus movimentos não conseguiam alcançar sua mente. Seu ritmo originalmente perfeito, devido a esses passos lentos, subitamente se desintegrarão. Assim, a aura que ele vinha acumulando a cada passo havia sido destruída. Milímetro. O que está acontecendo? Hong Zong ficou muito chocado. Naquele instante, ele sentiu como se tivesse se tornado incomparavelmente lento. Embora ele não tivesse sido prejudicado de forma alguma, seu potencial de lança havia se dispersado. Todos os artistas marciais por perto ficaram muito chocados. Como desafiantes do terceiro andar, aqueles que conseguiram chegar aqui eram gênios de sua geração, eles naturalmente viram o mistério que aconteceu agora. O conceito de tempo. Sim. Aquela aberração monstruosa, Lin Ming, realmente compreendeu as leis do espaço e do tempo. Um artista marcial de repente lembrou. Eles também viram informações sobre Lin Ming. É apenas um toque superficial. Ao lado do artista marcial, uma excelente Elite Fei olhou com raiva. Em termos de conceitos, os Fei eram naturalmente superiores. Mas como um jovem da Elite Fei, ele ainda não tinha sido capaz de compreender os conceitos de espaço e tempo. No entanto, esse humano foi capaz de fazer isso.
Claro que ele não estava feliz com isso. No entanto, o artista marcial ao lado dele não tinha entendido o significado por trás das palavras do jovem Fei. Ele continuou dizendo: é realmente apenas um vislumbre, mas nem isso é fácil. Não apenas isso, mas essa simples aplicação superficial do conceito do tempo foi capaz de arruinar o ritmo de Hong Zung. Esse método de uso é simplesmente inteligente ao extremo. Quanto mais entusiasmado esse artista marcial se tornava, mais feia a expressão do jovem Fei ficava. Bom, garoto, parece que eu te subestimei. Mas e se você puder quebrar meu potencial de lança? Eu não preciso depender disso para suprimi-lo, eu posso fazer isso com a pura força absoluta. Pegue minha lança. Hong Zong deu um grito e a lança soberana em suas mãos subitamente caiu de cima, uma grande pressão a seguindo. Essência demoníaca enchendo o ar como uma enorme nuvem negra. Nesse instante, os olhos de Lin Ming brilharam. A lança divina do cometa roxo em suas mãos foi empurrada como um relâmpago. Conceito do trovão. Esta lança não teve nenhum movimento mortal que a acompanhasse. Havia apenas uma luz elétrica roxa brilhando acima do cabo da lança. Sob o conceito do trovão, o poder desta luz elétrica era incomparável com o passado. Sheila. A lança divina do cometa roxo e a lança soberana atacaram uma a outra como flechas. A lança soberana parou de repente, um violento e furioso poder do trovão havia afundado no corpo de Hong Zung. Hong Zung fez uma pausa. Parecia que todo o seu corpo estava paralisado por esse trovão. No entanto, Hong Zung realmente era um mestre de alto nível do terceiro andar. Ao ver a lança divina do cometa roxo que avançava na direção da sua garganta como uma víbora, ele mordiu a língua, forçando seu corpo a se recuperar. Saia! A lança empurrada para a frente de Lin Ming. Lin Ming aproveitou esta oportunidade para virar de cabeça para baixo. Enquanto ele estava no ar, suas mãos se moveram. Ataque da lança primitiva. Uma lança foi empurrada. Selos sugadores de sangue dançavam no ar. Depois de chegar à torre polaris divisória de céus, o número de selos sugadores de sangue não só aumentou muito, mas com a morte de potências como Shui Mei e Xingtian para condensar os selos sugadores de sangue, seu poder também havia subido muito. Com esta lança, selos sugadores de sangue dispararam, torcendo como uma agulha de aço girando. As pupilas de Hong Zung encolheram, inexplicavelmente chocadas. A força de Lin Ming superou em muito suas perspectivas mais selvagens. Bang! Essência demoníaca entrou completamente em erupção. Ondas maciças de essência demoníaca apareceram em torno de Hong Zung. As runas em seu corpo começaram a irradiar uma luz ofuscante. Ele tinha ido com tudo, liberando seu método de cultivo mais importante. Lin Ming zombou. Força do deus herege, abra. K. Uma lança disparou. Hong Zung bloqueou a lança divina do cometa roxo, mas o vórtice de selos sugadores de sangue cortou as ondas de essência demoníaca, disparando diretamente contra ele. Com a lança soberana estendida, Hong Zung era completamente incapaz de resistir a este ataque com sua lança. Quebra para mim! Hong Zung gritou. Ele deu um soco. Carne e sangue contra os selos sugadores de sangue. Caixa. Dezenas de selos sugadores de sangue surpreendentemente foram enviados voando com o soco de Hong Zung. Quanto ao punho de Hong Zung, apenas a pele estava cortada. Os olhos de Lin Ming brilharam com uma luz fria. Que punho solidamente forte! Mas quando Lin Ming ficou chocado, Hong Zung ficou mais chocado. Aquele soco parecia normal, mas na verdade consumiu muita força. Ele usou uma essência demoníaca altamente comprimida escondida em seu corpo para resistir a esse ataque. Esse era o método de cultivo defensivo de sua seita Grande Escudo de Sino. Mas naquele soco um momento atrás, esse grande escudo de sino quase se desfez. Esse garoto, se ele viver, absolutamente será um desastre.
Hongzong lambeu o sangue de seu punho, seus olhos brilhando com intenção assassina. Eu não achava que seria forçado a esse passo. Desde que é o caso, eu vou deixar você pegar meu ataque completo. Esta é a primeira vez que utilizo este ataque na torre polaris divisora de céus. Kai Yang já havia dito que Hongzong estava escondendo sua força. Se ele mostrasse toda a sua força, então Hongzong poderia pelo menos se classificar entre o top 30, ele poderia até desafiar os 30 melhores. Todo o corpo de Hongzong começou a emitir ruídos crepitantes. Seu rosto se tornou cada vez mais forçado. Sua testa ficou mais proeminente e suas presas pareciam se alongar. Todas as veias azuis em seu corpo começaram a se torcer como vermes. Os olhos de Lin Ming brilharam. Ele podia sentir claramente o intenso sentimento opressivo que estava sendo transmitido pela aura em erupção dentro do corpo de Hongzong. O terceiro andar da torre polaris divisora de céus é realmente um antro de tigres agachados e dragões escondidos. Este mero Hongzong, classificado entre o 40º e 50º lugar, realmente pode ter essa força. Se fosse o top 10, ou um dos demônios celestiais de 7 estrelas, quão formidável eles se tornariam nessa situação. O coração de Lin Ming queimava com espírito de luta. Ele decidiu liberar completamente o poder da força do deus herege.